Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Gênesis 2:19, que vai dizer assim: o Senhor Deus formou, pois, de toda a terra, todo animal do campo, todas as aves do céu, e trouxe Adão para que viesse, e como o chamaria, e tudo que Adão chamou o nome deles, e de todos os viventes, esse foi o seu nome. Então aqui, irmãos, a gente vê, né, na criação do mundo, aleluia, Jesus, que o Senhor criou os animais ali, as plantas, tudo que há nessa terra, seja todo tipo de planta, frutíferas, ervas, medicinais, todos os animais, embaixo da água, na terra e no céu. Aleluia, Jesus. Tudo o Senhor, o nosso Deus, criou, aleluia, Jesus, para que a gente pudesse se alimentar tanto com as sementes que iriam nascer das frutíferas, aleluia, Jesus, e também dos animais, seria o nosso alimento, aleluia, Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui, aleluia, Jesus, é que o homem em si, aleluia, Jesus, recebeu uma ordem. Adão e Eva, eles receberam uma ordem para que eles, aleluia, Jesus, não tocassem na árvore da vida. Porque eles estavam no jardim. Um jardim provavelmente estava repleto de árvores frutíferas. E eles podiam comer de tudo que era tipo daquelas frutas que estavam ali, né? Mas Satanás, como ele é astuto, aleluia, Jesus, e sabe que nós somos carne, aleluia, Jesus, fracos, falhos, aleluia, Jesus, e vivemos pela misericórdia de Deus. Assim também foi Adão e Eva. E Eva acabou caindo, então, na cilada de Satanás. Assim, quantas vezes a gente cai nas setas do inimigo. E muitas vezes também a gente deixa de obedecer o Espírito Santo quando ele fala não faz, não vai, não fala, não posta isso, e a gente acaba não ouvindo. E muitas vezes a gente ouve a voz do inimigo, a seta do inimigo, e não ouve a voz de Deus. Assim como aconteceu com Eva, aleluia, Jesus. Que ela não ouviu a voz do Senhor, aleluia, Jesus. E ela foi lá com tantas frutas que tinha ali, mas é porque o Satanás entrou dentro da serpente, aleluia, Jesus. E a serpente, ela simboliza, aleluia, Jesus, Satanás. E aí, muitas vezes, irmãos, a gente se deixa enganar pelo inimigo. Aí quem se enganou também, quem recebeu uma seta do inimigo, aleluia, Jesus, foi Davi. Satanás jogou uma seta na mente dele, assim, faz um censo, faz uma contagem de todos os habitantes de Israel. E não era para ter feito isso, aleluia, Jesus. Porque nem o próprio Satanás não consegue contar a quantidade de pessoas. E Davi fez com que os capitães dele lá, aleluia, Jesus, inclusive um capitão dele, aleluia, Jesus, falou para ele, Davi, não faça isso. Aí ele foi contra o capitão dele, aleluia, Jesus, e ele pegou e foi. Eles ficaram 9 meses andando por Israel, contando a todas as pessoas, aleluia, Jesus, só das tribos dos levitas que não foi contado. Aleluia, Jesus. Então o Senhor, Davi, ia receber um castigo de Deus, aleluia, Jesus. Assim, aleluia, Jesus, também como Adão recebeu um castigo de Deus. Ele disse assim, ó, se vocês comerem, vocês morrerão.
mas é uma morte espiritual, aleluia, Jesus. Vocês vão morrer espiritualmente, aleluia, Jesus. No caso de Davi, aleluia, Jesus, ele disse assim, que ele preferia cair nas mãos do Senhor do que na mão do homem, porque o Senhor tem misericórdia e o homem não. Então o anjo do Senhor, o anjo destruidor. Então nós vemos, irmãos, que não é só Satanás que tem os demônios que são destruidor. O Senhor, ele tem anjos que trabalham para ele e faz a vontade dele. Coloca vento, coloca chuva também, e coloca enfermidade, aleluia, Jesus. Então esse anjo destruidor, ele veio e colocou uma enfermidade sobre o povo de Israel e morreu quase, acho que, se não me engano, 3.000 pessoas. E Davi disse, Senhor, tem misericórdia, Senhor, porque fui eu que pequei, não foi esse povo que errou, Senhor. Fui eu que pequei, Senhor, na tua presença, então fere a mim. Mas, contudo, Deus ainda teve misericórdia. O Senhor poderia ter ferido Davi, mas ele não fez isso. Ele viu o anjo, aleluia, Jesus, em Orca, e na cidade de um amonita lá. E aí ele falou, ele viu o anjo de pé, o anjo destruidor. E o anjo falou assim para ele, então você faz o seguinte, você vem aqui, nesse lugar daqui, e você vai fazer um altar para o Senhor, aleluia, Jesus. E vai orar e vai se humilhar, aleluia, Jesus. E assim, aleluia, Jesus, o que aconteceu com Adão e Eva, eles foram expulsos, aleluia, Jesus, da presença do Senhor. Receberam vários castigos também. A mulher agora, ela ia ter dores de parto. E a serpente ia se rastejar no chão, comer pó, aleluia, Jesus. A mulher ia pisar na cabeça dela e ela ia picar o tornozelo da mulher. Então é assim que acontece quando a gente erra, irmãos, na presença do Senhor, aleluia, Jesus. O Senhor permite muitas coisas, até permite o inimigo nos atacar pela nossa desobediência, aleluia, Jesus. Então a gente passa pela consequência dos nossos erros e das nossas falhas, pela nossa desobediência, quando o Senhor nos fala e quando a gente ouve a seta do inimigo. Qualquer coisa eu digo para vocês que quando vir na mente de vocês, ora ao Senhor. E Senhor, se foi de ti, Senhor, então peço que o Senhor me confirme. Se foi do inimigo, tira essa seta da minha mente e eu não vou pensar mais. Mas se for do Senhor, eu vou continuar pensando, o Senhor vai continuar falando comigo. Mas se for uma seta do inimigo, então que eu não venha mais ouvir isso. É isso que é o mal, irmãos. A gente não pedir discernimento ao Senhor. A gente não pedir a direção de Deus, aleluia, Jesus, quando a gente falha na presença do Senhor. Porque quando nós temos discernimento, aleluia, Jesus, da palavra, não é só discernimento da palavra em si, mas discernimento do que é de Deus, o que não é de Deus. Até você tem o discernimento se aquela pessoa também é de Deus e se aquela pessoa não é de Deus, aleluia, Jesus. Quem tem o discernimento, o Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus,